frente. Desde o primeiro domingo de janeiro, a gente vem dizendo que estamos vivendo um ano novo, e que bom! 2025 é um ano novo, mas a gente ainda carrega velhos problemas. Mas se nós estivermos decididos a ser e a fazermos a diferença, 2025 será diferente, amém ou não? E vai ser diferente. E vai ser diferente porque em nós habita o Espírito Santo de Deus. E se o Espírito Santo de Deus em nós habita, esse ano será diferente, porque nós seremos transformados e transformados por esse Espírito Santo. Hoje nós vamos falar dessa transformação. E eu quero que você abra a sua Bíblia no Evangelho de João. Nós vamos ler no capítulo 3, os primeiros 5 versículos. Nós vamos falar um pouco sobre o novo nascimento. O novo nascimento que não é apenas uma mudança de comportamento, mas o novo nascimento vai além de uma mudança de comportamento. É uma transformação completa que Deus, através do seu Santo Espírito, produz no nosso interior. É uma nova vida. O novo nascimento fala sobre regeneração, nascer de novo. E essa obra de regeneração, de transformação no nosso interior, só é possível pela ação do Espírito Santo. E o nosso Deus é tão bondoso que Ele nos galardoa no momento em que nós nos convertemos ao Senhor, que reconhecemos os nossos pecados. A Bíblia diz que nós somos selados com o Espírito Santo da promessa. Não tem como alguém dizer, fui salvo, fui regenerado, e não ter o Espírito Santo dentro de si. O Espírito Santo é penhor, é garantia da nossa salvação. Então, se você diz amém, quando eu pergunto, você é salvo? Amém ou não? Você já passou por uma regeneração? Está sendo transformado à medida da imagem do seu Filho Jesus Cristo? Amém ou não? Então você tem o Espírito Santo dentro de você. Não precisamos de nenhum culto especial de descida do Espírito Santo, porque o Espírito Santo já é galardão, é penhor, é prova cabal da nossa salvação. Uma vez salvos, uma vez selados pelo Espírito Santo da promessa. Vamos entender um pouquinho mais sobre esse novo nascimento, porque sem o novo nascimento, sem a regeneração, irmãos, nós continuaremos presos à nossa velha natureza. E presos a essa velha natureza, seremos incapazes de agradar o nosso Deus. Então, com a Bíblia aberta em João 3, 1 a 5, vamos ver o que João nos narra nesse encontro célebre entre Nicodemos e o Senhor Jesus. Diz assim a palavra do Senhor: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Já reconhecemos na primeira leitura desse primeiro versículo que esse homem chamado Nicodemos, ele era um fariseu e ele era também um príncipe dos judeus. Era alguém influente, era alguém reconhecidamente que andava entre o povo como um doutor da lei, como alguém que tinha pleno conhecimento das Escrituras. Ele era mestre em Jerusalém. E ele foi ter de noite com Jesus e disse-lhe, Rabi. A palavra Rabi significa mestre. Esse que é mestre, esse que era príncipe dos judeus, esse que era um fariseu, estudioso das Escrituras e da lei, chama Jesus de mestre, de Rabi. Bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe, na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu, na verdade te digo,
que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Fecha seus olhos, vamos orar, prepara teu coração. Pai bendito, mais uma vez aqui na tua presença, nos unimos a ti através da oração. E rogamos que o Senhor, através do seu Santo Espírito, nos conduza nesses minutos em que estaremos olhando para a tua palavra e extraindo dela os ensinamentos práticos para a nossa vida cristã. Que o Senhor, ó Deus, nos capacite a compreendermos a transformação que o Espírito Santo quer realizar em nossas vidas. Nós clamamos e oramos em nome de Jesus. Amém. Olhando para esse texto, irmãos, eu quero extrair 3 rápidas verdades, 3 rápidas conclusões. A primeira delas é a seguinte: o conhecimento humano não é suficiente para nos levar a compreender as verdades espirituais. Eu vou repetir mais uma vez. O conhecimento humano, o intelecto humano não é suficiente. Para quê? Para nos levar a compreender as verdades espirituais. Aqui estava um homem reconhecido entre todos os judeus como alguém exemplar, pelo fato de que a Bíblia destaca que ele era um fariseu, ou seja, fazia parte de um grupo religioso, estudantes das Escrituras, e que levavam a sério o cumprimento literal dessas Escrituras. Não somente ele era fariseu, havia sido elevado a essa posição de fariseu, ou seja, de mestre das Escrituras, mas a Bíblia também diz que ele era um príncipe dos judeus. Isso significa que ele também pertencia ao que era chamado de sinédrio. O que era o sinédrio, senão o tribunal de justiça dos judeus? Então, para ele pertencer ao sinédrio, ele tinha que conhecer profundamente as leis judaicas. E eu não estou dizendo só os 10 mandamentos, mas todas as outras leis e ordenanças civis, leis e ordenanças cerimoniais. E como conhecedor profundo, ele poderia julgar quando uma pessoa infringia ou não as leis em Israel. Então era um homem reconhecidamente nobre, um príncipe, um fariseu, dominava as Escrituras, príncipe dos judeus, membro do sinédrio, e apesar desse seu vasto conhecimento intelectual humano, nós vamos ver que ele não tinha condições de compreender as coisas mais elementares espirituais que Jesus estava agora apresentando a ele. Se nós lermos todo o capítulo 3 completamente, nós vamos ver a dúvida que ele tem quando Jesus diz que era necessário que ele nascesse de novo. Ele confunde, ele diz: mas como é possível eu entrar no ventre da minha mãe para eu nascer novamente? Ele não consegue compreender, apesar de toda a sua sabedoria e intelectualidade, as verdades espirituais. É por isso que a primeira verdade que eu extraí desse texto, eu repito mais uma vez para você, que é o fato de que o conhecimento humano não é suficiente para nos levar a compreender as verdades espirituais. As verdades espirituais são discernidas espiritualmente. E é isso que Jesus vai ensinar a Nicodemos nesse encontro que eles têm. O conhecimento intelectual ou religioso, por mais profundo que seja, ele nunca será suficiente para nos levar a uma compreensão plena das Escrituras e das coisas relativas ao Espírito, ao nosso interior. Então, se você espera se justificar ou chegar a um conhecimento de quem é Deus e das coisas relacionadas ao íntimo do ser humano, na sua relação com Deus, você não conseguirá isso nem sequer pela religiosidade e muito menos por sua intelectualidade. A sabedoria espiritual, ela vem de Deus e requer uma revelação da parte de Deus, e não uma revelação a pessoas especiais, porque no passado
algumas heresias foram introduzidas entre os discípulos, entre os seguidores de Jesus. E uma das grandes heresias do passado era o gnosticismo. O gnosticismo ensinava que somente algumas poucas pessoas que tinham uma capacidade espiritual iriam poder discernir. Então eram alguns poucos escolhidos que tinham esse conhecimento especial vindo da parte de Deus. Hoje o Senhor quer se revelar a você, e Ele irá se revelar a você, se você abrir o seu coração e entregar-se a Ele. Não é por intelectualidade, não é por religiosidade, mas por um reconhecimento de nossa incapacidade, de nossa pecaminosidade, de nossa divisão, da nossa separação para com Deus em virtude dos nossos pecados. E a primeira coisa que você tem que fazer é render-se, como nós cantamos, é dizer: Senhor, por favor, me ajude na compreensão da sua palavra, me ajude na compreensão da minha essência, de quem eu sou, me ajude a compreender quem tu és e o que fizeste por amor por mim. Entregue-se a Jesus, creia na mensagem do Evangelho, porque, mais uma vez eu repito, olhando para esse texto, o conhecimento humano, ele é insuficiente para nos levar a compreender as verdades espirituais, porque as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Primeira coisa é abrir o seu coração para o Senhor. É como nós cantamos: Senhor, eu sei que o Senhor me amou, me transforme. Abra o seu coração, entregue-se a Ele, e nessa entrega Ele se revelará a você. Em segundo lugar, esse texto me faz compreender também que o novo nascimento, ou seja, a regeneração, ela é essencial para que nós possamos nos relacionar com Deus e termos acesso ao seu reino. Se você quer relacionar-se com Deus, não é pela intelectualidade, não é pela religiosidade, mas a nossa relação com Deus se dá através do novo nascimento. O novo nascimento, repito mais uma vez, é essencial para aquele que quer relacionar-se com Deus e adentrar e pertencer ao seu reino. Jesus deixa claro, veja o que diz no versículo 3 mais uma vez. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode o quê? Ver o reino de Deus. Ninguém pode ver o reino de Deus. Ninguém pode pertencer ao reino de Deus. Ninguém pode relacionar-se com Deus se não experimentar o novo nascimento. Ah, mas o versículo 5 nos diz um pouquinho mais. Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito. Esse nascimento não é físico. Não é você entrar no ventre de sua mãe ou você se reencarnar anos mais tarde. A Bíblia não trata de reencarnação. A Bíblia fala de um nascimento espiritual. Está aqui: todo ser humano um dia nasceu da água, ou seja, do líquido amniótico, nasceu fisicamente, mas você precisa agora nascer, não mais fisicamente, mas precisa nascer espiritualmente. Isso é regeneração, isso é novo nascimento, porque se você não nascer do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Então você que está aqui hoje, precisa saber: eu já fui regenerado, já fui transformado, já nasci de novo, já tenho uma nova vida. Porque se você não souber responder a essas perguntas, eu te digo, jamais você poderá ver o reino de Deus e nem tampouco adentrar ao reino de Deus. O novo nascimento é essencial para aquele que quer entrar no reino de Deus. Esse texto que nós lemos nos ensinou duas verdades até agora. Primeiro, que o conhecimento intelectual humano é insuficiente para nos levar a uma compreensão das verdades espirituais. Não é pela sabedoria e pelo intelecto, mas é pelo Espírito Santo de Deus, que nos toca, que nos convence. Porque o papel do Espírito Santo é exatamente esse: o Espírito que o meu Pai enviará, ele vos convencerá do pecado, da justiça e do juízo.
As coisas espirituais se discernem por intermédio do Espírito Santo, se comunicando conosco. Amém ou não? A segunda verdade que nós aprendemos é que o novo nascimento é essencial, é indispensável para aquele que pretende relacionar-se com Deus ou adentrar ao reino de Deus. E a terceira verdade que nós vamos aprender hoje é que Jesus, ele é a fonte da verdade. Jesus é de fato o caminho para a vida eterna. Amém ou não? O único caminho. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Nicodemos procurou Jesus. Nicodemos tinha, de fato, uma sede sincera em seu coração. Alguns conjecturam, por que Nicodemos foi à noite? Alguns pensam, talvez, para que ninguém o visse recorrendo até Jesus. Porque, enfim, ele era um príncipe dos judeus, ele era um mestre, ele pertencia ao sinédrio. Ele era alguém notável. Então, se alguém visse ele se aproximando de Jesus, ele talvez fosse repreendido. Talvez ele perdesse até a sua posição. Quando a gente lê no Evangelho de João, no capítulo 12, a partir do versículo 40, nós vamos perceber que muitos dos principais dos judeus até creram em Jesus, mas não o confessaram. Não o confessaram publicamente, por quê? Para não serem expulsos das sinagogas. Reconhecer publicamente Jesus era render-se a Ele, era abrir mão de toda a sua religiosidade, era abrir mão de toda a sua posição, era renúncia. E eu tenho dito para vocês que o discipulado que Jesus nos convida a cada dia é um discipulado de renúncia. Aquele que quer me seguir, venha após mim e a cada dia tome a sua cruz e negue-se a si mesmo. E talvez, Nicodemos tenha ido procurar Jesus à noite para que ele não pudesse ser reconhecido. Mas uma coisa é certa, é que ele vai até Jesus. E se ele vai até Jesus, é porque ele de fato acreditava que Jesus poderia abrir a sua mente, o seu coração, ao entendimento das questões espirituais. E é por isso que a terceira verdade desse texto é a que Jesus é a única fonte de verdade. E Jesus é o único caminho que nos leva à vida eterna. Jesus com paciência, Jesus com amor, Jesus com doçura, abre o seu coração e derrama desse amor a Nicodemos, lhe dá atenção, responde aos seus questionamentos. E eu quero te dizer aqui, que não tem uma pessoa que busque a Jesus, que volte frustrado por não receber de Jesus atenção, amor e reconciliação. Quantos aqui já foram até Jesus? Voltastes de mãos vazias, voltastes, frustrado, porque não encontrastes em Jesus acolhimento. Ninguém, meus amados irmãos, que busca a Jesus com sinceridade, voltará sem respostas, sem direção e sem acolhimento. A vida eterna, tenha certeza absoluta disso, ela não é alcançada por méritos pessoais. A vida eterna não é alcançada por posição religiosa, mas a vida eterna, ela é alcançada pela fé única e tão somente em Jesus Cristo, o Messias. Deposite a sua fé em Jesus, nasça de novo, seja regenerado, seja transformado, porque inúmeras vezes do púlpito dessa igreja eu tenho lhes repetido as palavras do apóstolo Paulo, quando escreve a segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, 17, onde Paulo diz que se alguém está em Cristo, ele se torna uma nova criatura, as coisas velhas se passam e tudo se faz novo. O Senhor quer te regenerar, o Senhor quer te transformar, o Senhor quer moldar a sua vida, o Senhor quer que 2025 para você seja um ano diferente, em que você de fato marque, faça a diferença, mas isso só é possível através do novo nascimento, através da regeneração e mais ainda, através da ação
de transformação do Espírito Santo de Deus. Quantos podem dizer amém? O Espírito Santo em mim habita, pastor, amém ou não? O Espírito Santo em nós habita. Então nós já temos o potencial de sermos transformados, de sairmos daqui hoje diferentes do que somos e de como entramos. Assim como o nascimento físico é o início da vida terrena, o nascimento espiritual é o início da vida eterna, que nós teremos e passaremos com Jesus. Quando nascemos de novo, o Espírito Santo passa a habitar em nós, moldando o nosso coração, transformando nossa mente e renovando a nossa alma. É o Espírito Santo que nos capacita a abandonarmos os nossos velhos hábitos. Ano novo, velhos problemas. Ano novo, velhos hábitos. Ano novo, velhos pecados. É somente o Espírito Santo que nos capacita a abandonarmos os velhos hábitos, as velhas atitudes, os velhos pensamentos e nos conduzir a uma vida que reflete a santidade de Deus, porque é o Espírito Santo quem nos dá forças para vencermos o pecado, amém ou não? É o Espírito Santo quem nos dá forças para vencermos o pecado, é o Espírito Santo quem nos dá forças para amarmos a Cristo, para amarmos o próximo como Ele nos amou e para vivermos em estrita obediência à vontade do Pai. Ele não apenas nos convence do que é o pecado, mas Ele também nos capacita a vivermos longe do pecado e a vivermos em santidade, amém ou não? É assim, como um artesão, como um oleiro, como um moldador, como um artífice, eu não sei o quê. Você pode colocar a figura de Jesus como um arquiteto, como um construtor, como um artífice, como um artesão, como um oleiro. Mas é só Ele quem pode de fato moldar e transformar a sua vida. É só Ele, único e tão somente Ele. E a Bíblia está repleta de exemplos de vidas que foram transformadas por Jesus e pela ação do Espírito Santo. A Bíblia está repleta de exemplos, mas me encaminhando para o final dessa mensagem, eu quero citar a vocês ao menos 4 exemplos de pessoas que foram transformadas pelo Espírito Santo de Deus. A primeira delas é o próprio Nicodemos. Como é que Nicodemos chega? Quem sabe, hein? Quem sabe? Se escondendo. Quem sabe ali preocupado se alguém estava ouvindo ou não. Quem sabe preocupado em perder a sua posição. Mas ele vai até Jesus. E o que Jesus faz com a vida de Nicodemos? João 19, 38 a 40. Abre sua Bíblia. João 19, 38 a 40. Nós vamos ver que após o encontro de Nicodemos com Jesus, a sua vida é transformada. A sua vida é completamente mudada. E a gente vai encontrar Nicodemos nos seus últimos passos presentes exatamente aos pés da cruz de Cristo. Lá no Evangelho de João, no capítulo 19, 38 a 40, nos diz assim: depois disso, José de Arimateia, o que era discípulo de Jesus, mas oculto por medo dos judeus. Está vendo? José de Arimateia era um daqueles ocultos por medo dos judeus. Mas quem se encontra com Jesus é transformado. Quem se encontra com Jesus é regenerado. Quem se encontra com Jesus não passa mais uma vida às escondidas. O próprio José de Arimateia rogou a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus, e Pilatos lhe permitiu. Então foi e tirou o corpo de Jesus. O que era um seguidor oculto agora estava se revelando, e a maior autoridade que havia ali. Me dá o corpo de Jesus. Ele pede a Pilatos.
Mas juntamente com José de Arimateia, olha o versículo 39, foi também quem? Eu não ouvi, foi também quem? Nicodemos. E para que você não tenha dúvidas de quem é esse Nicodemos, João explicita, dizendo, aquele que anteriormente se dirigira de noite a Jesus. É ele mesmo. O Niquinho, o Nicodemos, carinhosamente falando como você quiser. O Nicodemos, que era líder, que era chefe, que era príncipe, que era fariseu, rendido agora estava aos pés de Jesus. E veja o que ele faz, levando quase 100 arráteis de um composto de mirra e aloés, tomaram José de Arimateia e Nicodemos o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis com as especiarias, como é costume dos judeus na preparação para o sepulcro. 2 homens rendidos, transformados e moldados pelo Espírito Santo, declarando publicamente, este é o nosso Salvador. Você já teve um encontro com Jesus? Quem já nasceu de novo aqui? Você tem que ser transformado por esse Espírito Santo. Você não pode mais viver às escondidas. O Senhor não está em busca de agentes secretos, de detetives, de gente que vive escondido sem revelar a sua identidade. Nós somos cristãos e se nascemos de novo, temos que publicar isso em alto e bom som, amém? Teus vizinhos já sabem que você é um cristão, teus colegas de trabalho sabem que você é um cristão, teus familiares sabem que você é um cristão. Honre a esse Cristo, honre. 2025, ano novo, velhos problemas, velhos pecados, velhos hábitos, velhas atitudes. Mas esse ano pode ser diferente, se você estiver disposto a marcar e a fazer a diferença. E sabe como a gente pode marcar e fazer a diferença? Sendo transformados pelo Espírito Santo de Deus. E isso é consequência da regeneração. E se você nasceu de novo, diga, oh glória, serei transformado pelo Espírito Santo de Deus, amém? Estou em Cristo, sou uma nova criatura. As coisas velhas necessariamente precisam passar, sair, e tudo precisa se fazer novo, para a honra e glória do Senhor Jesus. Uma certa vez eu li isso, que a religião pode mudar hábitos. A religião pode mudar hábitos, mas somente o Espírito Santo transforma os corações, amém? Somente o Espírito Santo é quem transforma os corações. Quer o exemplo de uma segunda pessoa transformada pelo Espírito Santo? Saulo. A mudança já acontece até na mudança do seu nome. O Saulo se transforma em Paulo. Quem era Saulo? O perseguidor implacável dos cristãos. Alguém que saiu com uma incumbência: eu vou arrastar os cristãos que estiverem lá. Eu vou arrastar, eu vou invadir. Ele era o terror. Ele tem um encontro com Jesus na estrada de Damasco. E naquele encontro esplendoroso com Jesus, a sua vida foi transformada. O perseguidor se transforma no maior pregador do Evangelho. Você enxerga pessoas, você conhece pessoas que você diz, não, eu não dou um tostão por ele. Você conhece pessoas que você diz que são chucras, rudes, quem sabe grotescas, quem sabe maledicentes, quem sabe blasfemas, e você diz, não, esse nunca, jamais. Não duvide do poder do Espírito Santo. Não é por força, nem por violência, mas pelo Espírito Santo de Deus. O Senhor transforma perseguidor em pregador do Evangelho. Em Atos 20, 24, sabe quais são as quase últimas palavras de Paulo? Na sua larga e longa viagem rumo a Roma, o apóstolo Paulo diz em Atos 20, 24, mas de nada faço questão, e nem tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça
de Deus, amém? O perseguidor, dizendo: na minha vida não tem nada mais precioso do que dar testemunho da graça de Deus. É o mesmo Paulo que, quando escreve aos Romanos, no capítulo 1, no versículo 16, diz: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, porque o evangelho de Cristo é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Esse é Paulo, transformado. Irmãos, li também uma certa vez que ninguém está tão distante de Deus que não possa ser alcançado e transformado pelo poder do Espírito Santo. Ninguém está tão distante que não possa ser alcançado e transformado. Irmãos, dois grandes exemplos de transformação. Primeiro, o próprio Nicodemos, de agente secreto, de oculto, a alguém que revela-se a todos e apresenta-se como um seguidor de Jesus. O que dizer de Paulo? De perseguidor a pregador do Evangelho. Mas tem mais um que eu queria citar antes da última. O terceiro que eu quero citar como um exemplo de transformação é Pedro. Quem era Pedro? O impulsivo, o que resolvia as coisas à sua maneira, era do jeito dele. Era aquele que não pensava muito. Daqui a pouco, cadê Pedro? Está cortando a orelha do soldado. Daqui a pouco, cadê Pedro? Está correndo, fugindo, covardemente. Cadê Pedro? Está bravamente dizendo: eu estou disposto a ir até a morte contigo, Jesus. Cadê Pedro? Está fugindo e negando a Cristo. Cadê Pedro? Se és tu, Senhor, me faz andar por sobre as águas, e eu terei certeza que é tu. Cadê Pedro? Andando por sobre as águas. Mas em um mesmo instante, cadê Pedro? Afundando diante das ondas. Esse é Pedro. Alguém volúvel, alguém impulsivo. Mas Pedro passa de um pescador inseguro, que após a morte de Jesus Cristo, havia entregado os pontos. Vou voltar para pescar. Lá estava Pedro arrumando o barco para ir pescar. E Jesus se apresenta a ele: que é isso, Pedro? Já está desistindo? Pedro, você me ama? Senhor, tu sabes que eu te amo. Pedro, você me ama? Senhor, tu sabes que eu te amo. Pedro, pensa bem, você me ama? Tu sabes todas as coisas, Senhor. Cuida das minhas ovelhas, cuida dos meus cordeiros, encaminha os teus irmãos para que voltem para o caminho correto. E sabe o que o Espírito Santo faz com Pedro? Transforma ele no mais voraz pregador do Evangelho. Teve a bênção de ser o primeiro a pregar o Evangelho da salvação após a ascensão de Jesus. Lá no Pentecostes estava Pedrão pregando: arrependei-vos e convertei-vos, pois que é chegado o reino dos céus. Vocês crucificaram o Messias, vocês rejeitaram ao Senhor. Varões, irmãos nossos, o que é necessário que façamos? Arrependam-se. E prego então, lança a rede. A rede que Jesus havia dito para ele: venha, me siga, Pedro, você vai pescar homens. E naquela mensagem, Pedro pesca quase 3.000 almas. O medroso, o impulsivo, o volúvel, se transforma agora num grande líder corajoso. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo transforma o fraco em uma coluna de força no reino de Deus. Não se sinta fraco, porque é na fraqueza que a força de Deus se manifesta. O Espírito Santo de Deus que habita em você quer te fortalecer, te transformar, tirar os teus medos,
tirar essa sua impulsão de dizer, eu sou assim mesmo, eu não consigo me controlar, pastor. O Espírito Santo quer tomar conta de você. O Espírito Santo quer te moldar e te transformar à imagem do seu Filho, Jesus. Por último, quero falar de uma Maria, Maria Madalena. Uma mulher que é transformada pelo Espírito Santo e sai de um estado de opressão a um estado de libertação. Uma mulher oprimida pelo inimigo. Maria Madalena era atormentada, e a Bíblia diz que não eram somente um demônio, nem 2, nem 3, eram 7 demônios, 7 espíritos malignos que atormentavam Maria Madalena. Mas essa mulher teve um encontro com Jesus, e eu disse para vocês que quem tem um encontro com Jesus jamais volta igual. Quem se encontra com Jesus jamais será o mesmo. Quem se encontra com Jesus não volta de mãos vazias. E Maria Madalena é liberta desses demônios, é liberta dessa opressão. Ela sai da escuridão, vem para a luz de Jesus. E após esse encontro pessoal e transformador, Maria Madalena recebe ainda a bênção de estar entre as mulheres que primeiramente viu a Jesus ressuscitado. Ah, que bênção! Uma mulher transformada. Sabe por quê? Porque no mesmo Evangelho de João, no capítulo 8, 36, diz: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Não há força maior do que a força do Espírito Santo que habita em nós. Maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. O que é nascido de Deus vence o maligno, e o maligno não lhe toca. Quem pode dizer amém? Esse é o nosso Senhor, que nos transforma cada vez mais à imagem do seu Filho Jesus. O Espírito Santo nos liberta de tudo o que nos prende. O que é que tem te prendido? O que é que tem te controlado? O que é que tem impedido você de olhar e vislumbrar um 2025 diferente? O que é que tem te amarrado? O que é que tem impedido você de ter uma vida vitoriosa? O Espírito Santo nos liberta de tudo o que nos prende, trazendo verdadeira paz e liberdade. Porque transformados pelo Espírito Santo, nos tornamos o que jamais poderíamos nos tornar sozinhos. E você não está sozinho. Você tem o Espírito Santo de Deus que habita em vós. Amém? Que possamos permitir que nesse ano de 2025 o Espírito Santo de Deus opere em nós, nos transforme dia após dia e nos molde à semelhança de Cristo. O novo nascimento não é apenas um evento que ocorre em nossas vidas, mas o novo nascimento é o início de uma caminhada de transformação contínua. É a troca de coração. Dá-me um novo coração, ó Pai. Transforma-me, molda-me à imagem do teu Filho Jesus. Eu concluo a mensagem dessa noite lhes dizendo que o Espírito Santo age em cada um de nós, nos moldando. Mais uma vez eu quero te dizer, essa igreja é bíblica. E por uma igreja bíblica, entenda, essa Bíblia é quem nos molda. É essa palavra quem nos transforma. Jamais você precisa acreditar no que é pregado aí. Que essa Bíblia precisa ser moldada à nossa vontade e aos nossos interesses. É essa Bíblia quem nos transforma. E é o teu e o meu comportamento que deve ser moldado à luz dessa Escritura. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz.
é mais penetrante que espada alguma de dois gumes, ela penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. É essa palavra quem vai nos transformar. E o Espírito Santo de Deus vai usar essa palavra. Vai usar essa palavra, amém ou não? Eu concluo dizendo que assim como Nicodemos, que assim como Paulo, que assim como Pedro, e assim como Maria Madalena, foram transformados pelo Espírito Santo de Deus, você e eu também podemos ser transformados da mesma forma, amém? Nada mais vai nos amarrar, nos prender e nos impedir de que 2025, de fato, seja diferente. Aquele que está em Cristo se torna uma nova criatura. As coisas velhas se passam e tudo se faz novo. Permita que o Espírito Santo opere em você, a que ele não somente mude a sua história, mas que faça de você um instrumento para a honra e para a glória do Senhor Jesus. Fecha seus olhos. Como está a sua vida, meu